Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao review do Mini System LG MCV 1306. Nesse vídeo, irei te mostrar tudo o que eu gostei e o que eu não gostei nesse Mini System LG top de linha de 2010. Que já indo direto ao assunto, começando pelo design, que apesar de ser um Mini System com mais de 15 anos, o design dele me agrada bastante. Concorda comigo? Então deixa o like, que aqui especificando um pouco mais, começando pelo visor, ele tem um tamanho bacana, mostra as informações que eu preciso, porém, devido ao espaço dedicado, poderia ser um pouco maior. O acabamento Black Piano eu não gosto, assim como esse cromado aqui na parte de cima do volume, porque arranha muito fácil. Porém, esse acabamento que lembra um pouco o aço escovado, assim como esse, mas esse aqui da lateral, me agrada, pois não arranha tão fácil. O design de LED nas laterais, apesar de ser só na cor azul, me agrada. Especificando um pouco mais, as equalizações pré-programadas me agradam, assim como a manual. Porém, eu prefiro a de reforço nos graves. Ter opção para ligar e desligar o subwoofer também é um ponto positivo. Ter entrada P10 para microfone com botão de volume independente também é um ponto positivo. Apesar de não ser tão usada como já foi um dia, ter opção para CD com bandeja para 3 unidades me agrada, assim como ter entrada P2 e 2 USB com opção de gravação. Aqui em cima, esse acabamento que está aqui, ó, com essas bolinhas, é um papel, só que não tem proteção nele. Dependendo da forma que você for limpar essa parte aqui, você pode vir a estragar esse acabamento, então não me agrada. A quantidade de botões que ela possui é bom, pois dá para manusear ele quase todo por ela. Só faltou a opção para avançar e retroceder pastas. Aqui em cima, ter entrada para iPod, para quem tem é um ponto positivo. Só que eu acredito que, assim como a opção de CD, já não é mais tão usada. O gabinete dele aqui é em aço, então me agrada por ser mais resistente. Que antes da gente ir para a parte de trás, vamos analisar as caixas aqui na parte da frente. Não ter grade de proteção em todos os alto-falantes é um ponto positivo, pois de longe facilita na manutenção e limpeza. Além disso, ela tem uma espécie de proteção para não amassar o alto-falante. Porém, esse acabamento cromado, que é muito bonito e não arranha com tanta facilidade, tem um detalhe. Ele descasca com muita facilidade. Aqui eu passei uma caneta para poder dar uma disfarçada, mas aqui ó, já vai soltar. Esse subwoofer aqui, olha a quantidade que já soltou. Não ficou exatamente como original, mas de longe dá para dar uma disfarçada. Se você tiver interesse em adquirir essa caneta que eu passei aqui para poder dar essa disfarçada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Continuando, o duto de ar, deixa eu te mostrar, não tem uma telinha de proteção, é um prato cheio para crianças jogarem coisas lá dentro e insetos entrarem aqui dentro. Quando eu tava abrindo essas caixas para poder limpar, eu achei um ninho de barata lá dentro, gigantesco. E aí, o subwoofer é na parte de baixo os dutos. As caixas médias, elas também não tem a telinha de proteção, porém elas já são mais na parte de cima. Contra inseto já facilita um pouco, mas não dificulta que crianças joguem coisa lá dentro. Então também não me agrada. Só que aí tem um outro detalhe aqui, é o seguinte, olha lá, tá vendo? É pintado lá dentro. Então, quando você, aqui ó, por causa da claridade não vai dar pra você ver. Mas se não fosse pintado, tava dando pra ver lá dentro das caixas. E aqui no subwoofer, a mesma coisa. Então é um ponto positivo pelo capricho que a LG teve em pintar dentro da caixa. Já aqui nas caixas satélite, é só estética. Não tem duto de ar aqui, tá vendo? O duto de ar é nessa parte aqui, junto com o tweeter. Naquele pedacinho de acabamento que tem ali. Aí já dificulta porque tem tipo uma espécie de telinha que evita que crianças joguem coisas lá dentro. Dependendo do inseto ainda vai entrar, mas já dificulta bastante. Isso aqui é um ponto positivo. Continuando nelas, esse acabamento cromado em volta também me agrada. Porém esse monte de acabamento Black Piano não me agrada porque arranha. Pera aí pessoal, vamos esperar passar. E aí, aqui já me agrada porque não arranha tão fácil. Eu passei cera até, não tirei. E aí é bacana porque tem até essa opção, tá vendo? Eu tiro com o dedo, já não vai arranhar. Esse acabamento aqui pega muita poeira, não me agrada. No meu ponto de vista, ele deveria... Todas elas têm esse acabamento, ó. Aqui na caixa satélite, nas caixas média, no subwoofer. Deveria ter esse efeito de LED nelas. Aí teria ficado top demais. Agora vamos para a parte de baixo das caixas. Esses pezinhos aqui eu vou pedir a vocês para não reparar, porque foi eu que fiz, porque praticamente todas as caixas já não tinha.
Eu coloquei. Aí aqui, ó, é um ponto positivo. Tá vendo que ela tem um ressalto? Isso aqui é plástico, então dá uma certa altura do chão. Dependendo do ângulo, dá para poder ver que essa caixa, aqui ó, ela pegou umidade, tá vendo? Por isso que eu acredito que ela estourou dessa forma aqui, ó. E olha como é que o acabamento tá soltando. O acabamento é bom porque não arranha tão fácil, mas tá descolando porque pegou umidade. Então é um ponto negativo. Se fosse todas as caixas com um pezinho desse aqui de plástico, combinado com esse aqui na frente, que dá uma certa altura, seria um ponto positivo. Mas no caso aqui, só a caixa satélite que tem esse pezinho. As demais eram um pezinho de borracha, não vai dar para mostrar aqui a marca deles. Eu coloquei aqui, coloquei até 2, ó, para dar uma altura um pouco maior em comparação ao chão. Então, os pezinhos são um ponto negativo, mas os pezinhos na parte de trás, mas esses pezinhos aqui de cima é um ponto positivo nos dois. Aqui na parte de trás, eu sempre elogio as marcas que fazem esse acabamento aqui. Vem e dobra aqui. Só que tem um detalhe. Com o tempo, e eu também acredito que seja devido à umidade, soltou. E aí para colar não é tão agradável o resultado. Talvez tivesse colado com mais calma, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, por ela ter inchado, não dá aquele acabamento bacana. Então, um ponto negativo e um ponto positivo. Ponto positivo por ter o acabamento, porém negativo porque solta muito fácil. Continuando aqui nas caixas, na parte de trás, a quantidade de fios que vem nela são boas. Só que eu fico imaginando se não seria melhor vir em todas elas essa mesma quantidade de fio da caixa satélite, para você escolher qual caixa que você quer colocar mais longe. Já aqui na central, ela não ter entrada de ar nas laterais, na parte de cima, e ser só de resfriamento. O cooler, que aqui no sinal tá limpinho, porque eu já abri ela para poder limpar, é um ponto positivo. Porém o cooler com o tempo enche de poeira e devido à poeira começa até a fazer barulho. Então é aconselhável de vez em quando abrir para poder limpar. Não é muito difícil. Soltou os botões aqui da lateral, tem alguns aqui da lateral aqui também. Você já vai levantar esse gabinete. O cooler aqui você vai soltar esses dois, vai levantar e limpar. Só isso. Não tem muito mistério não. E aí, continuando aqui, essa forma de conexão das caixas é antiga, porém, no meu ponto de vista, tendo em comparação as conexões com o plug, essa conexão é melhor, porque o plug, se vir a quebrar, eu fico refém de achar um conector igual para poder conectar. E aqui não, aqui se o cabo estragar é só vir, cortar um pedaço do cabo e colocar aqui. É claro que se essa conexão estragar, aí eu vou estar literalmente... não posso usar essa palavra, senão o YouTube vai bloquear, mas você entendeu, vou estar literalmente F. Mas em comparação aos plugs tradicionais que vieram depois, eu prefiro ela mesmo sendo uma conexão mais antiga e tendo uma certa dificuldade, que eu tenho que vir aqui, abaixar para conectar e assim sucessivamente. Mas mesmo assim ainda prefiro ela. Esse acabamento aqui, mesmo sendo na parte de trás, você vê que teve um capricho da marca em fazer um acabamento na parte de trás. Isso também me agrada. Ele ser bivolt automático também me agrada. A questão da potência, eu não vou entrar nesse mérito pelo seguinte: WRMS, o ouvido humano não escuta. WRMS é potência energética. Então, pode ser que ele tenha 1380? Pode, mas se as caixas não forem projetadas para poder imprimir toda essa potência, não faz diferença. Então, eu não vou nem entrar nem a ponto positivo, nem a ponto negativo. A questão de sonoridade vai depender do gosto de cada um e da construção do próprio mini system. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui não. Isso aqui para mim é irrelevante. Já aqui em cima, tem entrada e saída RCA, me agrada, pois se eu quiser ligar ele em outro mini system para mandar áudio, eu consigo, e se eu quiser ligar outro mini system para ele receber áudio, também tem como. A antena FM ser coaxial é ótimo, pois qualquer pedaço de fio serve como antena e a recepção de rádio FM dele é muito boa. Só que o cabo de alimentação ser fixo não me agrada. Mas em qualidade sonora, ele é um bom mini system? Pois nessa playlist você irá conferir a minha opinião e também o teste de potência do mini system LG MCV 1306. Testando grave, subgrave, vai lá conferir para você não perder.